queria dizer que normalmente este tipo de jornadas acontece quando estamos numa situação limite em termos ambientais, ou também podem acontecer quando, pelo contrário, tudo estiver muito bem e queremos demonstrar, digamos assim, o papel que temos tido em relação ao ambiente. Quer-me parecer que aqui assim estamos no misto, ou seja, realmente temos feito muito em relação ao ambiente, mas ao mesmo tempo, pelo facto de estarmos a fazer muito em relação ao ambiente e em relação à legislação ambiental, também estamos a identificar, primeiro, que a legislação não é perfeita, já que foram salientados alguns detalhes, e imagino que vão ser salientados outros, e ao mesmo tempo temos também uma observação mais próxima do próprio ambiente e, portanto, vemos que ainda é necessário fazer mais, ainda é necessário ir mais longe, e isso já foi aqui falado anteriormente. Mas, como devem imaginar, a minha presença aqui vai pouco adiantar em termos de jurisprudência ou técnica legislativa ou doutrina, porque de facto quem me conhece sabe que eu não sou jurista, sou apenas, ou sou e não apenas propriamente, um biólogo marinho, sou mergulhador e sou marinheiro amador. E, orgulhosamente, durante 12 anos trabalhei no mar, como aqui já foi referido, auxiliando a Universidade dos Açores e ajudando o Departamento de Oceanografia e Pescas em particular a cumprir diferentes objetivos científicos. Tive a sorte, eu pessoalmente, de trabalhar com temas tão diversos como cetáceos, incluindo as baleias e os golfinhos, com cefalópodes, com montes submarinos, com fontes hidrotermais, com espécies invasoras, áreas protegidas, enfim, uma panóplia de temas. Também tive a oportunidade, felizmente, de me cruzar com grandes nomes de instituições de investigação e promoção ambiental mundial. Para além do conhecimento e experiência, eles ensinaram-me, e ensinaram muitos dos colegas que aqui estão e que acompanharam algumas das missões em que eu estive, ensinaram-nos a ver outras realidades. Foram também, no meu caso, muitas horas a tiritar com o vento cortante da Ilha do Corvo, depois de um qualquer mergulho, alguns infelizes momentos almareado a caminho do Banco de Dom João de Castro e demasiado tempo atrás de um monitor de computador sobre a fonte hidrotermal Lucky Strike a tentar forçar enormes quantidades de dados a fazerem um qualquer sentido. Este início, que é pouco modesto, admito, tem como intenção frisar que nos 6 anos que tenho de trabalho no Governo dos Açores, o que tentei fazer foi plasmar esta experiência no cotidiano geral. Nunca tive qualquer ambição de escrever qualquer documento legal com a minha mão, mas todos os dias tentei imbuir-lhes o espírito adequado para que a proteção dos mares fizesse mais sentido e fosse mais eficiente. Portanto, quando se fala na letra e no espírito da lei, um bocadinho do espírito é meu. Gostaria de partilhar também que ainda há algumas dificuldades na interpretação da legislação que nos guia nos mares dos Açores. É bem verdade, e isso resulta da sua juventude, visto ter sido produzida essencialmente a partir de 2007. No entanto, é particularmente angustiante quando, não conseguindo fazer vingar qualquer argumento a partir da letra da lei, vejo os meus interlocutores a refugiarem-se com base no seu espírito. Até podem ter toda a razão do mundo, em termos de letra da lei. Eventualmente a redação aqui e ali pode não ser perfeita, mas, por favor, com a equipa que está neste momento na Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, não argumentem com o espírito da lei, porque é deslocado. Por sorte, eu pessoalmente cheguei ao Governo precisamente quando se estava a proceder ao início de uma grande alteração legislativa que rege as áreas mais importantes em termos ambientais, tanto marinhas como terrestres, e aqui já foi referido esse diploma. Em conjunto com o Departamento de Biologia desta casa, deste campus inclusivamente, em equipas coordenadas pela doutora Helena Calado e pelo doutor João Porteiro, assessorados juridicamente pelo doutor Carlos Pinto Lopes, que presumo que ainda esteja na sala e aproveito para cumprimentar, fazia-se uma enorme alteração ao modo de pensar o ambiente nos Açores. Passou-se da lógica da pequena área protegida para uma aproximação de ilha. Se isso faz sentido em termos de continuidade territorial, se faz sentido em termos legais ao mais alto nível, com as representações de ilha na Assembleia Legislativa dos Açores, porque não faria sentido em termos de conservação da natureza? Claro que fazia. A lógica permitia integrar as mais de 100 unidades com estatuto de proteção em apenas 9 parques naturais. Ao mesmo tempo, definiu-se que cada área protegida deveria ser classificada de acordo com a sua prioridade de gestão. Por exemplo, as zonas destinadas a manter os habitats pristinos deveriam ser reservas naturais e as zonas com funções próprias da utilização extrativa seriam áreas para a gestão de recursos. O que acabei de referir, obviamente, são exemplos. Depois existem os patamares intermédios. Para facilitar, depois de devidamente pesados os prós e os contras, decidiu-se optar pelo sistema da União Internacional para a Conservação da Natureza. Esta metodologia tinha as vantagens de ser clara, de fácil aplicação, de parecer adaptar-se bem à realidade açoriana e de ser reconhecida pelos diferentes países. Tudo isto já estava decidido quando eu cheguei ao Governo Regional dos Açores. E por essa razão, apesar de estar totalmente de acordo, pouco tinha do meu espírito. Tinha o espírito dos coordenadores já mencionados e do então Diretor Regional do Ambiente, o arquiteto Eduardo Carcajeiro. A primeira pergunta que me fizeram foi: e então agora o que é que acontece em relação ao meio marinho?
Se a abordagem era de ilha, pois a ilha não termina na linha de costa. Existe um contínuo ecológico nítido, portanto, a mesma entidade que fizer a gestão operacional em terra deverá fazê-la dentro d'água. Se a abordagem já era nesse período de racionalização dos recursos, imagine-se o sentido que isto faz hoje em dia. Muito bem pensámos e muito bem fizemos, penso eu. As áreas protegidas em volta do Monte da Guia, por exemplo, ficaram no Parque Natural do Faial e os Ilhéus da Madalena no Parque Natural do Pico. Mas até onde? Onde deveria ser o limite de cada Parque Natural de ilha? A resposta, mais uma vez, veio da conjunção entre o tal espírito da lei e o bom senso. Não sendo possível definir onde termina cada ilha, na sua versão submersa, pensou-se onde é que seria o limite operacional. Aqui houve duas aproximações possíveis e na decisão entrou claramente o tal do espírito. Havia a possibilidade de limitar às 3 milhas, já que são as zonas mais próximas e onde há grandes condicionantes à extração, ou às 12 milhas, por ser coincidente com o mar territorial. A decisão, no final, tendeu para o mar territorial. E tendeu para o mar territorial por duas razões, na realidade, muito pouco científicas. Por um lado, porque se empurrava para fora o limite de cada uma das ilhas, dando espaço à formulação que se procurava para o Parque Marinho dos Açores, e a que me vou referir adiante. Por outro lado, porque se considerou que era o limite que uma embarcação poderia chegar facilmente num dia de trabalho. Ou seja, qualquer técnico do Parque Natural pode chegar a qualquer parte do seu território e voltar num dia de trabalho. Não é, de facto, um limite científico, mas sim uma abordagem expedita, o tal do espírito para a resolução de um problema. É por esta razão, ou seja, é por ser o mar territorial que serve de guia para a determinação dos limites dos parques que os Ilhéus das Formigas e Recife de Alabará estão dentro do Parque Natural de Santa Maria, visto que Portugal declarou junto à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar uma linha de base que une a Ilha de Santa Maria a São Miguel, esta reserva natural passou a estar dentro do mar territorial e, portanto, dentro do Parque Natural. A pergunta seguinte era: se os parques naturais terminariam no limite do mar territorial, ou seja, genericamente às 12 milhas, o que aconteceria a partir daí? A partir daí, voltou a tal do espírito, começa o Parque Marinho dos Açores. Seria o Parque Marinho que se iniciaria às 12 milhas e se estenderia até ao limite da subárea dos Açores da Zona Económica Exclusiva de Portugal. Ou não? Ora, acontecia nesse período estarmos a identificar alguns focos interessantes para a ciência que ficavam para lá do limite da ZE. E o Governo de Portugal tinha também a intenção de identificar o limite da plataforma continental. Em ambos os casos, a ideia seria não mencionar prematuramente o limite da plataforma continental, até porque não tinha um valor jurídico unânime, nem identificar demasiado cedo os valores aí encontrados. Por outro lado, não podíamos limitar o Parque Marinho à Zona Económica Exclusiva. Vai daí, lançámos-nos numa pequena aventura em duas frentes. Uma dessas frentes foi no âmbito da Convenção OSPAR, onde a Universidade dos Açores, através das equipas lideradas pelo Dr. Ricardo Serrão Santos, já tinha efetuado um excelente trabalho, e iniciámos então aí um processo de classificação de áreas marinhas para lá da então chamada jurisdição nacional. Ao mesmo tempo, portanto, numa segunda linha, ao Parlamento Regional, integrado numa reorganização das áreas protegidas dos Açores, a tal que já aqui foi falado de 2007, propusemos a criação de um Parque Marinho dos Açores sem limite externo. Ou seja, começava às 12 milhas e não tinha limite. Não podendo ser totalmente claros em relação às intenções, coube então à Sra. Secretária Regional do Ambiente e do Mar, Dra. Ana Paula Marques, e ao então deputado Dr. Hélder Marques da Silva, fazerem as despesas da justificação no Parlamento. Desde as lesões de querermos gerir as praias da Florida até termos sintomas de megalómanos, de tudo fomos acusados. Curiosamente, sem desvendar a totalidade do que estava em causa, os deputados foram percebendo o alcance total até que votaram o diploma sem votos contra. Entretanto, começaram a nascer outros interesses que derivaram dos trabalhos científicos de base e apontavam para as possibilidades de utilização dos mares dos Açores para produtos biotecnológicos, com aplicações farmacológicas em processos industriais e a exploração mineralógica. Os apetites comerciais excessivos tinham de ser estancados, especialmente para garantir que não havia dilapidação dos fundos marinhos dos Açores, ou seja, garantindo que qualquer processo de prospecção e exploração não tinha consequências ambientais negativas e, não menos importante, havia uma repartição equitativa dos resultados de uma eventual exploração. Ao contrário do que acontece na pesca realizada para além das 100 milhas açorianas, havia que garantir que os guardiões dos tesouros açorianos, ou seja, os cidadãos açorianos, também seriam economicamente beneficiados por esta exploração. Por iniciativa do Governo dos Açores, e em especial do Sr. Secretário Regional do Ambiente e do Mar, Professor Alan Menezes, foi então proposto e aprovado no Parlamento um determinante conjunto de diplomas que incidiu sobre a preservação da biodiversidade, já aqui mencionada pela Sra. Deputada, a estruturação do Parque Marinho dos Açores,
já com as 4 áreas marinhas protegidas da Convenção OSPAR, resultantes do trabalho anterior, incluídas, e um diploma que impõe regras para a revelação e aproveitamento de bens naturais existentes na crosta terrestre, obviamente, incluindo o meio marinho. Este diploma já foi aprovado no Parlamento, mas ainda não foi publicado. Ao mesmo tempo, com a gênese do Departamento do Governo com competência de Ciência e Tecnologia, foi aprovado e já publicado, e aqui mencionado detalhadamente pelo Dr. Carlos Pinto Lopes, um diploma que introduz os conceitos da Convenção de Nagoya na investigação científica. Com estes documentos legais, que agora deverão ser plasmados em termos operacionais, o plano de ordenamento do espaço marítimo dos Açores, para o plano de ordenamento do espaço marítimo dos Açores, tentámos criar um regime que ancorasse o arquipélago das 9 ilhas, o que a nós pertence. E eu queria vos mostrar aqui uma imagem que ajudará a elucidar o final da minha apresentação. Bom, aquilo que eu queria dizer é que, de facto, nos Açores existem dezenas de áreas marinhas protegidas. Estas áreas marinhas protegidas estão essencialmente concentradas nos parques naturais de ilha e estão sob a gestão dos parques naturais de ilha. Há pouco falava-se dos bons exemplos e de como os bons exemplos poderiam, de alguma forma, depois ser plasmados noutros bons exemplos. Eu queria chamar a atenção que no meio marinho isto acontece sem dúvida absolutamente nenhuma. Uma área marinha protegida, sem consistência legal, existe na Ilha do Corvo desde há 14 anos. É o chamado Reserva Marinha do Caneiro dos Mertos, que viram algumas imagens, inclusive no filme que passou há pouco. Este exemplo saltou para o Faial, formando-se a área marinha protegida do Banco Condor, em que aí, já com existência legal, os pescadores e os cientistas entenderam-se sob o ponto de vista de conservar uma determinada área para fazer trabalho científico e para, de alguma forma, servir como zona de dispersão de organismos vivos, portanto, depois, mais tarde, com lucro para a pesca. Ou seja, estes 2 bons exemplos... Tem 2 minutos. Muito bem, está quase. Era mesmo o que eu precisava, obrigado. Estes 2 bons exemplos agora estão a ser plasmados na Ilha de Santa Maria com um novo entendimento entre os pescadores e, no caso, os operadores marítimo-turísticos, na formulação de mais 4 áreas marinhas protegidas. Ou seja, os bons exemplos saltam de ilha para ilha e não ficam contidas nelas próprias, como aqui foi dito anteriormente. Em relação ao Parque Marinho dos Açores, que está ilustrado ali no ecrã, temos 11 áreas, algumas delas de grande dimensão, outras de pequena dimensão. O Parque Marinho dos Açores integra as áreas ambientalmente mais sensíveis e que são coincidentes com as fontes hidrotermais de grande profundidade, o Menesgueno, o Lucky Strike e o Rainbow, à esquerda em baixo. Incluem zonas importantes para as aves, que ali estão denominadas como PMA 6 e 7, a norte do Corvo e do Faial, e 3 montes submarinos, o Cédel, o Altair e o Anti-Altair, que são importantes para a regeneração das pescas, e depois 2 zonas no Banco de Dom João de Castro, uma com um estatuto de proteção maior e outra com um estatuto de proteção menor, e que tenta, de alguma forma, fazer uma proteção em relação às fontes hidrotermais de baixa profundidade e, eventualmente, ainda não se sabe se existem ou não, fontes hidrotermais de média profundidade. Se nós compreendemos o interesse extraordinário que têm as fontes hidrotermais de grande profundidade, até entendemos o interesse que têm as de baixa profundidade, imagine-se o potencial científico de haver uma fonte hidrotermal de média profundidade, e isso já está no Parque Marinho dos Açores devidamente salvaguardado. E depois, por último, uma zona a norte dos Açores, que ali está identificada como PMA 10, a zona da crista média atlântica a norte dos Açores, que ela por si só, esta área protegida que está sob a gestão dos Açores, tem uma área maior do que todo o território terrestre de Portugal. É uma área vastíssima, com 94 mil km² e que é exemplificativa da crista médio-atlântica. Enfim, de qualquer forma, aqui vê-se também os limites da ZE e as 4 zonas que estão para lá da subárea dos Açores, da Zona Económica Exclusiva de Portugal, até podem não ser as mais interessantes do ponto de vista de extração, mas são absolutamente essenciais para garantir a manutenção da biodiversidade marinha e para assegurar a perenidade das paisagens mais emblemáticas e singulares desta porção do Centro Atlântico. Aconteça o que acontecer do ponto de vista da extração, é garantido que o Atlântico profundo e remoto continuará a ter as particularidades que o caracterizam. E isso deve-se ao Governo Regional dos Açores, à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, à Universidade dos Açores e a Portugal. Em conjunto, fizemos uma enorme diferença e espero as futuras gerações irão reconhecer-nos por isso. Para finalizar, queria reiterar que tudo o que foi feito nestes últimos 6 anos teve por base competência, experiência e motivação. As equipas que eu acompanhei tinham esses 3 elementos em doses excessivas. Com essa base e por imposição de quem nos elegeu, tivemos 3 objetivos que resumo numa pequena frase: motivar a utilização sustentável do mar. Muito obrigado.